Pessoal, vamos falar sobre as características da Previdência Social trazidas pela própria Constituição. Então vamos verificar. Olhem lá. Questão de 2014, questão recente. Patrícia é professora universitária em uma instituição privada no estado do Maranhão. Então, se ela está numa instituição privada, você já tem que trazer o conceito de que ela pertence à Previdência do regime geral de Previdência Social. Casada há 5 anos com Gustavo, após diversas tentativas, finalmente conseguiu engravidar. A proteção à maternidade da gestante Patrícia, observados os critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial, será atendida, nos termos da lei, pela letra A. Assistência social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de contribuição à Seguridade Social. Ora, nesse caso, a assertiva A, ela está incorreta, porque a Patrícia, ela exerce uma atividade remunerada. Ela tem amparo pela Previdência Social, segundo a Constituição, porque, segundo a Constituição, a Previdência Social será organizada sob a forma de um regime geral, terá filiação obrigatória e caráter contributivo, devendo se preocupar com o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, características da Previdência Social são organizada sob a forma de regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória, equilíbrio financeiro e atuarial. E segundo o mesmo artigo 201 da Constituição, diz quais seriam os objetivos, os eventos a serem cobertos por essa previdência. E dentre eles, a proteção à maternidade, especialmente à gestante. Então, no caso da Patrícia, ela é uma professora de uma instituição privada, portanto, ela exerce atividade remunerada que vai filiá-la obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. E ela está grávida. A proteção será dada não pela assistência social, mas será dada pela Previdência Social. Vamos então à assertiva B. A Previdência será concedida pela Previdência Social, no caso a proteção à Patrícia, organizada sob a forma de regime especial próprio de servidores públicos, de caráter contributivo e de filiação facultativa. Tudo errado, né? Apesar dela estar no estado, ser professora num determinado estado, ela é da rede privada. Então, ela não vai participar do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Ela não é servidora pública nesse caso. Mas ainda que fosse, mesmo assim, o regime próprio de previdência, ele tem caráter de filiação obrigatória também. Então, vamos explicar isso melhor. O regime geral de previdência social, ele abarca a massa dos trabalhadores que vão exercer atividade remunerada descrita na lei do regime geral. A filiação é obrigatória. Lá no artigo 40 da Constituição Federal, é assegurado aos servidores que ocupam cargo público efetivo participar do regime próprio de previdência social instituído pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, caso a União, o Estado, o DF ou o município crie um regime próprio de previdência para os seus servidores e estes têm que ter cargo público efetivo, esses servidores passam a ser amparados pelo regime próprio de previdência. Caso algum município não institua, por exemplo, o regime próprio, estes servidores vão ser amparados pelas regras do regime geral de previdência social. Aí vocês anotem, os servidores da União e de todos os estados e Distrito Federal já têm o seu regime próprio de previdência social. Os servidores municipais
uns estão vinculados ao regime próprio quando o município instituir. E outros, por o município não ter instituído o regime próprio, eles vão ser amparados pelo regime geral. No caso da Patrícia, ela trabalha em iniciativa privada, então já sei que vai ser do regime geral. Então a letra B, ela está incorreta. Vamos para a letra C. Ela será amparada pela Previdência Social, organizada sob a forma de regime geral, independentemente de filiação e de contribuição à Seguridade Social. Falsíssimo, né, gente? Porque olha só, Previdência Social tem dois caráteres, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. E eu sempre falei, olha, Previdência Social é o único pilar da Seguridade Social que exige contribuição prévia, né? Tem caráter contributivo. Então, a letra C não pode, por quê? Filiação obrigatória e caráter contributivo são características da Previdência Social. Letra D. Ela será prestada pela Previdência Social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Essa é a resposta correta. A Patrícia, ela vai ser amparada, no caso, como gestante, pela Previdência Social, que é organizada sob a forma de regime geral, tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Certíssimo, a resposta é a letra D. Não vou falar da letra E, porque ela quase, né, é a letra B, Previdência Social organizada em regime especial próprio, ela não é servidora, Patrícia, independentemente de filiação está errado, né, e de contribuição à Seguridade Social tem que haver a contribuição. Então, a resposta aí é a letra D de dado, ok? Vamos para a próxima? Olhem lá. No âmbito da Seguridade Social, a Previdência Social tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários. Então, nós vamos saber o que traz, né, para a Previdência Social como atribuição, o que ela vai cuidar. Previdência, o termo previdência é o quê? Se prevenir, se precaver para quando acontecer algum dos infortúnios sociais, aquele trabalhador seja amparado. Amparado na medida em que ele possa ter condições, né, de sobrevivência, possa ter uma remuneração para que ele possa se manter ou os seus dependentes. Então, vamos ver o que está lá previsto para a Previdência Social. Letra A. Assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem não dependiam economicamente. A assertiva A, ela estava indo muito bem por quê? O próprio artigo 201 da Constituição Federal traz ali os objetivos da Previdência Social, o que ela tem que assegurar, né? Só que no final colocou morte, em caso de morte ou reclusão, daqueles que não dependiam economicamente. Ora, a Previdência vai assegurar meios de subsistência aos seus segurados e aos dependentes desse segurado. Então, para ser dependente, eu tenho que comprovar essa condição, né, dentro dos termos que a lei exige. Então, o que estaria incorreto aí é o final da assertiva. Vamos para a letra B. Assegurar aos dependentes meios indispensáveis de manutenção digna, por meio de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte, daqueles que dependiam economicamente. Gente, cuidado. Muita gente desavisada marcaria a letra B, porque realmente motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, tudo é para a Previdência assegurar. Só que ali fala assim, assegurar aos dependentes. Aos dependentes são assegurados só os benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão.
Idade avançada, desemprego involuntário, isso tudo é para os segurados e não para os dependentes. Então, a letra B, ela está incorreta, mas pode levar o candidato a marcar, né, mais apressado, que não vai ler todas as assertivas. Isso você vai ler todas. Vamos à letra C. Aos beneficiários, e aí inclui segurados e dependentes, meios indispensáveis de manutenção, por motivo de capacidade, não, é por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte, daqueles de quem dependiam economicamente. Então, outro erro, não dependiam, não vão ser assegurados. Letra D de dado. Assegurar aos beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, nesse caso, nós vamos ficar com a letra D, né? Aos beneficiários. Por quê? Porque a letra E, olhem lá, aos dependentes, meios indispensáveis de manutenção digna por meio de incapacidade, idade avançada e etc. Né? Na verdade, a letra D ela é a mais completa, porque ela traz os beneficiários e não só dependentes ou só segurados. Portanto, a resposta é a letra D de dado. Vamos à outra. Essa, né, do último concurso de técnico do INSS. No tocante à Previdência Social, é correto afirmar que, letra A, é organizada sob a forma de regime especial e observa critérios que preservem o equilíbrio financeiro. O erro na assertiva está no regime especial. A Previdência é organizada sob a forma de regime geral, tá? Letra B. É descentralizada de caráter facultativo. Errado. Caráter obrigatório, ela é centralizada. Nós temos um regime geral. B. Tem caráter complementar e autônomo, a letra C. Errado. São características, a letra C, da Previdência complementar e não da Previdência do regime geral. Letra D. Baseia-se na constituição de reservas que garanta o benefício contratado. A letra D traz também características da Previdência complementar. Letra E. É contributiva de caráter obrigatório. Correto, letra E. Então, olhem, Previdência Social, artigo 201 da Constituição, caráter contributivo, filiação obrigatória, organizada sob a forma de regime geral, equilíbrio financeiro e atuarial. E aí lá descreve quais são os eventos a serem cobertos pela Previdência Social. Idade avançada, morte, reclusão, tempo de serviço, desemprego involuntário, etc. Ok? Vamos para a próxima. O regime de previdência privada, firmado pelo artigo 202, da Constituição Federal, tem caráter complementar. É organizado de forma, ora, eu tenho 2 artigos sobre previdência no capítulo da Seguridade Social. O 201 da Previdência Pública, da Previdência Social. E o 202 da possibilidade de ser instituída a Previdência Complementar. Essa Previdência Complementar, ela tem caráter complementar, facultativo, constituição de reservas para contratar o benefício contratado, né, o benefício definido, desculpa, e ela é autônoma em relação ao regime geral. Vamos lá. Letra A, características. Ela é organizada de forma vinculada em relação ao regime geral de previdência social e será facultativa. Acabei de dizer que ela é de forma autônoma, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Isso está correto. Além de regulado por lei ordinária. Errado. A previdência complementar no país, ela é regulada por lei complementar. Nós temos 2 leis complementares regulando, a 108 e a 109, ambas de 2001.
Vamos para a letra B. Vinculada em relação ao regime geral de previdência social e será obrigatório. Errado. Baseado na constituição de reservas que garanta o benefício contratado, além de regulado por lei complementar. Essa parte está correta. Paralela em relação ao regime próprio de previdência social e facultativo, baseado na constituição de reservas, além de regulado por lei complementar. Paralela não tem esse termo. Letra D. Autônoma em relação ao regime geral de previdência social e será obrigatório, será facultativo. Desvinculado da constituição de reservas também está errado. Então eu vou ficar com a letra E. É autônoma em relação ao regime geral de previdência social e será facultativo, com constituição de reservas que garanta o benefício contratado, além de regulado por lei complementar. Essas são as características da previdência complementar previstas no artigo 202, ok? Fechamos aí as características na Constituição da Previdência Social do regime geral e da Previdência complementar. Aguardo vocês na próxima.